Temperatura e calor. Estamos acostumados a usar as palavras temperatura e calor no nosso dia a dia. Mas qual é a definição de cada um deles? Pausa o vídeo e tenta responder aí. O que é temperatura? E o que é calor? Tenta dar uma definição para esses dois conceitos, escrevendo com suas próprias palavras. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício. Olha só, a temperatura, de acordo com a física, é uma medida do grau de agitação dos átomos e moléculas de um corpo. Então, se você tem, por exemplo, uma bacia com água quente, se você olhar lá para as moléculas de água, lembra? Que são as moléculas de água, são os menores pedaços da água, né? A molécula de água é composta por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Mas aqui a gente vai representá-la como se fossem essas bolinhas aqui. Então, se você tiver uma bacia com água quente, essas moléculas estão altamente agitadas. E esse grau de agitação dessas moléculas é indicado pela temperatura. Ou seja, por estarem mais agitadas, elas têm uma temperatura maior. Agora, se você pegar uma bacia com água fria e cubos de gelo, então, nesse caso, as moléculas de água já possuem bem menor grau de agitação comparado com a água quente. Isso significa que a temperatura dessa bacia de água fria vai ser menor do que a temperatura do que a bacia de água quente. Ou seja, quanto maior a agitação das moléculas ou dos átomos, maior é a temperatura do corpo. E por isso que a temperatura é definida como uma medida do grau de agitação dos átomos e moléculas de um corpo. Isso é a nossa definição de temperatura. E o que é o calor? Calor é definido como a energia que flui de um corpo mais quente para outro mais frio. Então, olha só, calor e temperatura não são a mesma coisa. Calor é definido como a energia que flui de um corpo mais quente, ou seja, com uma temperatura maior, para outro mais frio, ou seja, com temperatura menor. Então, o calor é uma consequência da diferença de temperaturas entre dois corpos. Nesse caso, existe um fluxo de energia, que a gente chama também de energia térmica, de um corpo para outro. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui dois corpos, o corpo à esquerda e o corpo à direita. Na verdade, poderia ser até o mesmo corpo, tá? Mas em pedaços diferentes. Então, aqui à esquerda a gente tem uma extremidade que está mais quente, aqui à direita a gente tem uma extremidade mais fria, ou seja, aqui os átomos e moléculas estão menos agitados do que aqui. E aí o que acontece? Devido a essa agitação desses átomos à esquerda, essa agitação acaba a agitação de um átomo que faz com que ele interaja com os átomos vizinhos. E nessa interação, parte dessa agitação, ou seja, dessa energia, vai sendo transmitida. Então, inicialmente, esse átomo que está mais paradão lá, só que como esse cara que está agitado, ele agita os vizinhos, que vão agitando os vizinhos, e aí esse processo vai transmitindo energia, agitação de um átomo para outro, até que essa energia chega aqui na extremidade. Então, esse movimento, esse fluxo de energia da temperatura mais quente para a temperatura mais fria, ou seja, do corpo com temperatura maior para o corpo com temperatura menor, esse fluxo é chamado de calor. Tá? Então, repara que não é adequado falar que um corpo tem calor. Apesar de que a gente fala isso o tempo todo no nosso dia a dia. Você fala assim, nossa, hoje eu estou com um calor danado. Não, na física ninguém tem calor, porque a calor é justamente a energia em trânsito, em movimento. É a energia fluindo de um corpo para outro. Ok? Então, apesar da gente falar no nosso dia a dia que eu estou com muito calor, ou eu estou com muito calor, né? Tenho muito calor, isso não é adequado na física. E para a gente medir temperatura, você sabe muito bem que a gente utiliza termômetro. Mas como que a gente faz isso? Como que isso acontece? O termômetro, ele mede a temperatura de um corpo ao entrar em equilíbrio térmico com ele. Então, vamos voltar aqui na imagem. Se a gente tiver aqui um corpo mais quente e um outro corpo mais frio, a tendência é que esse grau de agitação dos átomos tenda a se homogeneizar. Ou seja,
Conforme esse cara que está mais agitado vai passando energia para os átomos vizinhos, esse aqui vai recebendo a energia e vai se tornando cada vez mais agitado. Em compensação, esse aqui, como ele está cedendo parte da energia dele para os vizinhos, ele vai reduzindo a sua agitação. Ou seja, a tendência é a temperatura desse lado aqui ir reduzindo e a temperatura desse outro lado ir aumentando, até que todo o corpo esteja na mesma temperatura. Esse processo é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, o que acontece é, imagina que a menina aqui, tadinha, está com febre. Isso significa que a temperatura dela está mais alta, vamos supor 38 graus e meio. Quando a mãe coloca o termômetro na boca da menina, o que acontece? Na boca ou no sovaco, né? Da menina, o que acontece é que inicialmente o termômetro está à temperatura ambiente. Vamos imaginar que seja 20 graus. Devido ao contato entre a menina e o termômetro, parte do calor flui da menina para o termômetro, fazendo com que a temperatura do termômetro aumente. Nesse caso, a menina é muito maior do que o termômetro. Então a temperatura da menina pode até baixar um pouquinho, mas não vai ser uma mudança tão significativa. Já o termômetro, a temperatura dele vai aumentar até que ele entre em equilíbrio térmico com a menina. E aí vai indicar aqui no visor qual é essa temperatura do equilíbrio térmico. Se for 188,8 graus que está indicado aqui, coitada da menina, né? Ela já derreteu há muito tempo, mas certamente essa é uma imagem meramente ilustrativa. Ou seja, o termômetro então mede a temperatura de um corpo quando ele entra em equilíbrio térmico com esse corpo, ok? E aqui é importante mais uma vez ressaltar que nesse caso a temperatura do termômetro sobe e a temperatura da menina não diminui tanto porque a menina é muito maior do que o termômetro. Então a redução da temperatura do corpo dela é muito pequena. Aqui nós temos um termômetro digital, mas a gente tem também a opção dos termômetros de mercúrio. E o que acontece aqui é que quando você esquenta essa ponta do termômetro, aqui dentro você tem um líquido, né, que é o mercúrio. O mercúrio é um metal que é líquido à temperatura ambiente, né? E aí quando você esquenta aqui a ponta do termômetro, você transfere energia para o mercúrio, os seus átomos ficam mais agitados e isso faz com que esse mercúrio expanda, ou seja, ele vai subir aqui nessa escala até indicar qual que é a temperatura final. Vamos supor que fosse 39 ou 40 graus, então ele vai subindo aqui até indicar a temperatura final. Ou então, se você colocasse esse pedaço aqui, por exemplo, numa vasilha com água gelada, você iria reduzir o grau de agitação dessas moléculas, desses átomos, fazendo então com que a coluna de mercúrio aqui fosse diminuindo até indicar a temperatura desse objeto. Beleza? Nesse caso aqui, como é um termômetro clínico usado para medir temperatura de pessoas, a escala vai até um pouco menos aí de 35 até mais ou menos 42, porque se a pessoa estiver numa temperatura fora desse intervalo aqui, ela está numa situação bem complicada, né? Não sei nem se ela vai conseguir resistir. Tomara que consiga, mas assim, a nossa temperatura varia aí em torno de 37 graus. Tanto é que tem uma marquinha vermelha aqui para indicar a temperatura média do corpo do ser humano saudável.